a gente faz o MCP, né, a movimentação contínua passiva, vocês estão vendo aqui o aparelho no vídeo, nos nossos pacientes, né, internados por cirurgia de escorregamento epifisário proximal do fêmur. Desde o primeiro dia de pós-operatório, a gente já faz o MCP, né, a gente faz até ele ter alta do hospital. Lembrando que essa movimentação contínua passiva, ela tem que ser feita até 90 graus de flexão do quadril, né, a gente não pode ultrapassar os 90 graus de flexão do quadril. Então, é isso que a gente faz na enfermaria, né, com esses pacientes submetidos a procedimento cirúrgico por escorregamento proximal do fêmur, o MCP. Além do MCP, vocês estão vendo aqui na imagem, né, que o MCP, ele é colocado e normalmente a gente deixa o paciente no MCP ali por 45 até 60 minutos, bastante tempo. Além do MCP, desde o primeiro dia de pós-operatório, os pacientes são orientados a realizar os exercícios metabólicos, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo, e a gente orienta também o paciente a ficar na posição sentada o máximo de tempo que ele tolerar. Caso o paciente não consiga permanecer sentado com flexão de 90 graus do quadril, a gente sugere a reclinação da cabeceira do leito, o máximo que ele tolerar. Mas é importantíssimo, desde o primeiro dia, colocar esse paciente na posição sentada. A gente precisa orientar esse paciente, desde o primeiro dia de pós-operatório, a não aduzir nem rodar externamente o quadril operado. Então, ele deve permanecer no leito, com abdução e rotação neutra. De acordo com o protocolo de reabilitação pós-operatória do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, os pacientes com escorregamento unilateral ficam com restrição da descarga de peso por 6 semanas. E aí, nesse período, eles deambulam com muletas carga-toque. Depois das 6 semanas, a descarga de peso vai sendo liberada gradualmente por mais 4 semanas. E aí, nesse período, eles deambulam respeitando a carga que foi liberada, né, vão deambulando ali com as muletas, respeitando essa carga que foi liberada, lembrando que a liberação de descarga de peso, ela é baseada nos achados radiográficos quanto a fechamento da placa de crescimento e também consolidação da osteotomia. Para os casos de escorregamento bilateral, a gente recomenda o uso de cadeira de rodas durante as 6 primeiras semanas. A partir da primeira semana de pós-operatório, é importante a gente incluir movimentação passiva para ganho de amplitude de movimento, de flexão do quadril até 90 graus, abdução e rotação interna. Porque esses autores aqui, eles encontraram diminuição dessas amplitudes de movimento em indivíduos com escorregamento epifisário proximal do fêmur. Esses outros autores aqui, Song, Goodwin e colaboradores, eles encontraram diminuição da força, tanto dos músculos do joelho quanto dos músculos do quadril. Então, baseado nisso, a gente também inclui no nosso protocolo a realização de exercícios isométricos, tá? Então, isométricos de flexores, extensores, adutores e abdutores do quadril, e também isométricos do quadríceps, a partir da primeira semana de pós-operatório. É a partir da terceira semana de pós-operatório que a gente vai iniciar a movimentação ativa do quadril. Por que só após a terceira semana? Porque é após a terceira semana que a gente tem a cicatrização dos tecidos moles, inclusive a cicatrização da musculatura que foi desinserida e reinserida nos procedimentos como osteotomia basocervical, procedimento modificado de Dunn, né, que são as cirurgias em que existem essas desinserções e reinserções musculares, porque na epifisiodese in situ, por exemplo, não tem essas desinserções. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Quando tem as desinserções e reinserções musculares, né, a gente precisa lembrar de iniciar a movimentação ativa do quadril após a terceira semana, para que a cicatrização dos tecidos moles já tenha acontecido. A partir da quarta semana de pós-operatório, a gente começa os exercícios isotônicos, né? Um exemplo de exercício isotônico
tá aí no vídeo que vocês estão vendo. A partir dessa quarta semana, a gente também inicia os exercícios resistidos, como, por exemplo, SLR, né? Então, aqui, o exercício de flexão, de elevação, né, com a perna estendida. Então, SLR flexão, SLR extensão, SLR abdução e SLR adução, com carga conforme tolerância. A gente faz também o fortalecimento dos músculos rotadores internos, rotadores externos do quadril, principalmente o fortalecimento dos abdutores do quadril. Então, aqui na ilustração, vocês estão vendo o paciente em decúbito lateral, com resistência elástica, leve flexão dos joelhos e leve flexão do quadril. Nesse exercício, o quadril tem que estar fletido até no máximo 30 graus, para priorizar as fibras rotadoras externas do glúteo médio. Isso é importante. Então, esse é um dos exemplos, né, de exercício para fortalecimento dos abdutores do quadril. Então, para reforçar a importância do fortalecimento dessas musculaturas todas aqui, né, rotadoras, abdutoras, que são os músculos estabilizadores dessa articulação. A partir da quarta semana de pós-operatório, também é interessante a gente iniciar os alongamentos. Então, alongamento do trato iliotibial, dos isquiotibiais, alongamento do quadríceps, do iliopsoas. A partir desse período, a gente também pode colocar o paciente para pedalar na bicicleta estacionária. Normalmente a gente inicia com o banco mais alto, para que o paciente não precise fazer tanta flexão do quadril, para ser mais confortável, mais fácil no início, e também com a carga mínima. E aí a gente vai progredindo, diminuindo a altura desse banco e aumentando progressivamente a carga da bicicleta estacionária. Depois da liberação de carga total, a gente pode iniciar os agachamentos, o leg press, abdução estática do quadril com resistência elástica, inicialmente com apoio, depois evoluindo para remoção do apoio, aqui a gente já vê que ele está sem apoio, subida e descida de degrau frontal, subida e descida de degrau lateral, treino sensório motor na prancha redonda, deslocamentos antero-posteriores e também laterolaterais sobre a cama elástica. Então, eu ilustrei para vocês aí alguns exemplos, né, alguns exercícios que são importantíssimos da gente incluir nos protocolos de reabilitação desses pacientes com escorregamento submetidos à cirurgia.